Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 281 Canyon Rota seguiu Fang Xingjian até o segundo salão do Palácio das Técnicas de Matar. No entanto, o salão para este palco era muitas vezes maior do que o do nível anterior. Ou melhor, aquele lugar não podia mais ser considerado um palácio. Um trecho de desfiladeiros sinuosos estava diante de Fang Xingjian e Rota. Tinha mais de 200 metros de profundidade, algumas centenas de metros de comprimento, e tinha vales que podiam ser tão largos quanto 100 metros ou tão estreitos quanto 10 metros. Este foi um desfiladeiro construído dentro do Palácio das Técnicas de Matança. Todo o trecho do cânion parecia como se alguém tivesse descido dos céus, abrindo caminho. A vegetação densamente compactada cobria o fundo do cânion, e havia até sinais de animais vivendo ali. Pensar que muitos pavilhões e prédios estavam cercados por um enorme vale. Que visão majestosa! Quão tremenda quantidade de dinheiro foi gasta. Mesmo Fang Xingjian, que se acostumou a ver os edifícios surpreendentes na Terra, não pôde deixar de ficar um pouco surpreso ao testemunhar essa cena. Rota, ao lado dele, ficou ainda mais espantado. Ela olhou para a escada que descia para a parte mais profunda do vale e disse: "O segundo salão fica dentro deste desfiladeiro." Ou todo desfiladeiro é o segundo salão? Este cânion é algo que estava aqui originalmente. Ou alguém cortou a pedra para fazê-lo. Tendo visto o labirinto criado pelo monarca melancólico, ela não ousou dizer com certeza que havia sido moldado pela natureza. Fang Xingjian balançou a cabeça. Ele só podia sentir coisas dentro de um raio de 10 metros com sua percepção do céu, incapaz de perceber uma visão geral de todo o cânion. Rota se virou, olhando para Fang Xingjian, e de repente disse: "HMM." Seus olhos. Fang Xingjian abriu os olhos. Além das pupilas mais escuras como o breu, elas não pareciam diferentes dos olhos das pessoas comuns. Ele parecia uma pessoa normal. Fang Xingjian disse calmamente: "A luta de antes nivelou minha técnica da espada do raio e aumentou minha compreensão das partículas de éter. Minha taxa de sincronização de éter atingiu 15% e agora posso transformar informações visuais. Sinto que posso me acostumar mais com isso se mantiver os olhos abertos." Isso significava que as habilidades visuais atuais de Fang Xingjian eram semelhantes às das pessoas comuns. No entanto, o que foi diferente foi que a informação que ele recebeu não veio de seus olhos, mas através da percepção do céu. Além disso, tinha apenas um alcance de 10 metros. Rota assentiu, ainda tentando digerir a notícia de que a taxa de sincronização de éter de Fang Xingjian havia atingido 15%. A velocidade de seu progresso era assustadora. Ela ainda tinha que atingir a percepção do céu. No entanto, Fang Xingjian não apenas completou sua transição de trabalho, mas também estava constantemente fazendo avanços, tendo aumentado sua taxa de sincronização de éter para 15%. A velocidade de seu progresso era realmente muito rápida. Ela subconscientemente caminhou atrás de Fang Xingjian. Olhando para as costas de Fang Xingjian, Rota de repente teve uma sensação desanimadora. Posso realmente alcançá-lo? No entanto, esse sentimento persistiu apenas por um curto período de tempo. Rota endireitou a postura, peito para fora, olhos cheios de determinação. Seu olhar ao olhar para Fang Xingjian estava cheio de espírito de luta. O que há de impossível nisso? O que Fang Xingjian pode fazer, eu também posso. Mesmo que eu não possa fazer tudo, quanto maior o seu progresso, maiores serão as dificuldades que ele encontrará. Sua velocidade acabará por diminuir. Contanto que eu dê tudo de mim, definitivamente terei a chance de alcançá-lo. Jovens, especialmente aqueles que se tornaram cavaleiros outorgados. Qual deles não tinha confiança para mudar o mundo? Foi neste momento da vida que todos sentiram que eram os melhores. Embora Rota tenha visto o quão forte Fang Xingjian era, ela não recebeu um golpe grande o suficiente para perder seu espírito de luta. Pelo contrário, ela reafirmou sua determinação de fazer um grande trabalho para alcançá-lo. Quando eu voltar hoje, vou aumentar meu treinamento. Até o final deste mês, devo alcançar a percepção do céu. Claro, Fang Xingjian não podia sentir os pensamentos de Rota. Ele continuou ao longo do caminho do cânion. Quanto mais fundo ele ia, mais sentia que os vales da região estavam ficando cada vez mais íngremes. As escadas pelas quais caminhavam eram quase como se tivessem sido esculpidas nas paredes do penhasco,
enquanto a profundidade do vale parecia estar esperando por eles no fundo. Era como se eles fossem ir com apenas um erro de seus passos. Esse sentimento ficou especialmente claro quando havia muitas voltas e reviravoltas no cânion, e até mesmo degraus sinuosos, o que aumentava a distância que eles tinham que percorrer. No entanto, eles eram um cavaleiro outorgado e um cavaleiro, respectivamente, com atributos físicos que superavam em muito as pessoas comuns. Embora tal caminho fosse impossível para as pessoas comuns, para elas representaria apenas um cenário estranho. Depois de caminhar por várias centenas de metros e fazer inúmeras voltas e reviravoltas, eles finalmente chegaram a uma tremenda plataforma. A plataforma se projetava das paredes do penhasco. Ou talvez não devesse ser chamado de plataforma, pois era basicamente em forma de espada, como se houvesse uma enorme espada perfurando as paredes do penhasco. Estavam na metade do vale a mais de 100 metros do fundo. O que estava no fundo eram inúmeras sombras, tornando quase impossível ver o que se escondia atrás delas. Ser capaz de criar uma enorme plataforma de espada como esta que se conectava com as paredes do penhasco no meio do vale. O trabalho era incrível. O olhar de Rota voltou a encher-se de espanto. Não havia necessidade de uma exibição de técnicas de espada, força ou batalhas de qualquer tipo. Apenas uma simples plataforma no Palácio das Técnicas de Matar era suficiente para exibir as profundezas insondáveis de uma academia regional. Atualmente, havia apenas um gordo na plataforma. Ele estava deitado lá, criando roncos estrondosos. Ele estava mesmo dormindo. Uma fileira de palavras estava esculpida no chão bem na frente dele. O manual está esculpido na plataforma. Não perturbe meu sono. Espere por outro mentor se quiser desafiar. Quando Rota viu o gordo adormecido na plataforma, não pôde deixar de rir. Eu pensei que todos os cavaleiros outorgados estariam trabalhando duro com seu cultivo e não pude deixar de desejar que cada minuto que eles têm seja dobrado. E pensar que também existem cavaleiros da outorga que ficariam descansando. Fang Xingjian franziu a testa e disse, talvez seja algum tipo de técnica marcial que alguém tenha que cultivar em seus sonhos. Fang Xingjian balançou a cabeça. Ele não tinha muita certeza sobre tudo isso, mas isso não o impediu de aprender a técnica da espada que foi esculpida no chão. Esta técnica de espada era conhecida como a espada deslocadora da montanha. Esta era uma poderosa técnica de espada que podia controlar o geomagnetismo e as posições geográficas, usando os poderes da crosta continental para mover montanhas e mares, mudar o terreno e até formar terremotos e tsunamis. Enquanto Fang Xingjian estava lendo o manual da espada de mudança de montanha, os dois alunos do estágio anterior já haviam se apressado. Eles correram ao lado do gordo e disseram, Irmão Ronan, acorde. O irmão do Olon foi derrotado. Repetiram-no muitas vezes antes que o gordo que parecia uma montanha de carne abrisse os olhos com grande impaciência. Uma sugestão de aura assassina apareceu através das lacunas de seus olhos enquanto ele repreendia com raiva. E daí se ele perdeu? Com suas péssimas artes de espada, não é estranho que ele tenha perdido. Mas a outra parte só começou a aprender a técnica da espada uma hora antes. Em apenas uma hora, sua técnica da espada do raio atingiu o nível 10 e ele derrotou o irmão do Olum. O gordo chamado Ronan riu alto, seus olhos cheios de desprezo e sarcasmo. De que lixo você está falando? Alcançar o nível 10 na técnica da espada do raio dentro de uma hora? Você acha que aprender técnicas de espada é tão simples quanto comer ou beber? Como Ronan podia acreditar nisso? Ele nem tinha ouvido falar de alguém atingindo o nível 10 na técnica da espada do raio, muito menos sendo capaz de fazê-lo em uma hora. Não havia como ele acreditar nisso. Era assim. Qualquer cavaleiro ou cavaleiro outorgado no mundo dos milagres que tivesse uma pitada de racionalidade nunca acreditaria nisso a menos que visse por si mesmo. Foi porque algo assim não havia acontecido em toda sua história. No entanto, ele ainda acordou e lançou um olhar de lado para Fang Xingjian antes de perguntar, você é quem derrotou Duolun? Ele avaliou Fang Xingjian, pensado consigo mesmo, pensar que Duolun não é capaz nem mesmo de lidar com esse jovem rapaz? Aquele cara realmente degenerou. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 282 Descrença. Vendo que Ronan ainda não acreditava em suas palavras, os dois alunos ficaram ainda mais ansiosos e gritaram, ele é Fang Xingjian, o campeão regional deste ano e o gênio que compreendeu todos os 7 níveis dos mistérios do Monumento do Panteão. Ele realmente atingiu o nível 10 na técnica da espada do raio em uma hora.
Olhando para suas expressões sérias, Ronan franziu a testa. No entanto, ele ainda achou inacreditável. Era como se alguém tivesse dito a um professor do ensino médio que um aluno havia completado todas as provas para o vestibular em 10 minutos e até tirado notas máximas em todas elas. Quem acreditaria nisso? Ronan, que era como uma montanha de carne, balançou a cabeça e disse, mesmo que ele tenha compreendido os 7 níveis de mistérios do monumento do Panteão, isso significa que ele pode atingir o nível 10 em sua técnica da espada do raio dentro de 1 hora. Mesmo os especialistas de nível divino não conseguiram tal feito antes. 200 anos atrás, o monarca melancólico deixou para trás o monumento do Panteão. Vocês já ouviram falar dele trazendo uma técnica de Killing para o nível 10 em 1 hora. Os 2 alunos ficaram sem palavras e simplesmente não conseguiram responder. Isso é verdade. Isso era algo que mesmo os especialistas de nível divino não podiam realizar. E ainda Fang Xingjian poderia fazer isso. Os 2 alunos ficaram imediatamente em dúvida. Olhando para a hesitação deles, Ronan sorriu e revelou uma expressão orgulhosa ao dizer, é por isso que estou dizendo que trazer a técnica da espada do raio para o nível 10 em 1 hora é impossível. Eu acho que... Acariciando seu queixo duplo, ele continuou dizendo, esse sujeito deve ter pego a técnica da espada do raio mais cedo e a trouxe para o nível 10, antes de agir como se tivesse acabado de pegá-la. Não é apenas o nível 10. Com base no que o irmão do Olong disse, está no nível 12. E que significado tem para ele fazer isso? Significado? Gordo Ronan zombou. Ele pensou que tinha entendido toda a situação, então seu tom agora estava ainda mais confiante. O que poderia ser? É fingir ser um gênio, claro. Quantos gênios você já conheceu que, desde jovens, gostavam de fingir que eram preguiçosos, apenas para trabalhar duro durante a noite em segredo? Fang Xingjian é apenas mais um cara que gosta de colocar uma fachada. Ao dizer isso, Ronan olhou para a direção onde Fang Xingjian e Rota estavam, e intencionalmente falou mais alto, lembre-se, o caminho de cultivo de um cavaleiro outorgado é muito difícil. Se você não passa por seu cultivo um passo de cada vez, mas escolhe desperdiçar seu tempo fingindo ser talentoso, você está apenas tratando seu futuro como uma piada. Os 2 estudantes assentiram, e os olhares que enviaram na direção de Fang Xingjian ficaram nublados com desprezo. Rota não aguentou mais e rebateu, que bobagem você está falando? Além disso, Fang Xingjian acabou de participar da seleção regional há um mês e só completou sua transição de trabalho este mês. Onde ele teria tido tempo para pegar a técnica da espada do raio com antecedência. Ao ouvir as palavras de Rota, Ronan ficou sem palavras. Ele então disse impacientemente, por que eu me importaria como ele trapaceou? Nesse nível, ele só pode pegar a Mountain Shifting Sword obedientemente. Não sou tão fraco quanto Dolun. E definitivamente não vou pegar leve com ele. A classificação de Ronan era 34º, e ele era um cavaleiro conferido de nível 23. Sua Mountain Shifting Sword também atingiu o nível máximo de nível 15, e seu domínio das artes da espada estava acima do de Dolun. No entanto, não importa o quanto eles dissessem, Fang Xingjian não prestou atenção à conversa deles. Era apenas algum rabisco. Como agir impetuosamente poderia ser mais importante do que ele aprender técnicas de espada. Em um tempo, ele falaria naturalmente com sua técnica de espada. Além disso, essa espada de mudança de montanha parecia mais poderosa e complicada do que a técnica da espada do raio do estágio anterior. Era exatamente como os 2 alunos haviam dito. As 4 técnicas de espada nos 4 estágios do Palácio das Técnicas de Matar foram classificadas em ordem de dificuldade. A técnica da espada do raio anterior era aquela que convocava as partículas de éter no espaço, transformando os poderes extraídos delas em forças elétricas para usar em ataques. Além disso, a espada de mudança de montanha era diferente. Usava o poder da espada para guiar as posições geográficas, alterando o geomagnetismo e os poderes da Terra para guiar os movimentos das crostas continentais. Isso, por sua vez, mudou o terreno e criou terremotos. Quão tremenda e violenta era a força abrigada pela Terra. Uma vez que o calor e as energias cinéticas explodissem, seria suficiente destruir uma cidade inteira. Além disso, quão complicadas seriam as teorias da espada sobre a espada deslocadora da montanha, para controlar e estimular tais poderes. Em seu primeiro olhar,
Fang Xingjian foi quase instantaneamente atraído pela ingenuidade das teorias por trás da espada da montanha. Ele examinou cada palavra com grande detalhe. Foi uma sorte que os requisitos da academia regional fossem esplêndidos o suficiente para que houvesse muitas gerações de especialistas que escreveram um grande número de anotações. Todas as anotações eram o que gerações de especialistas haviam entendido e deixado para trás. Naturalmente, todos aqueles que conseguiram deixar suas palavras para trás não eram comuns. Fang Xingjian tinha até visto a compreensão de Opes sobre a espada deslocadora da montanha. Opes havia dividido algumas partes difíceis e explicado cada parte, tornando mais conveniente para os outros aprenderem a técnica. Mesmo que Fang Xingjian estivesse repassando as palavras uma a uma, para as pessoas presentes, a velocidade com que ele estava lendo ainda era muito, muito rápida. Era diferente dos cavaleiros outorgados comuns que precisavam passar meio-dia estudando cuidadosamente cada linha da espada de mudança de montanha que haviam lido. Para Fang Xingjian, era como se ele tivesse lido uma linha, pausado por um tempo, e então depois de compreender a profundidade daquela linha, ele imediatamente passaria para a próxima. Quando Ronan viu a velocidade com que Fang Xingjian estava lendo, ele não pôde deixar de soltar uma bufada fria, fazendo uma farsa. Depois de ler atentamente por cerca de 40 minutos, Fang Xingjian balançou a cabeça levemente e parou de olhar para o manual. Os dois alunos de repente ficaram nervosos ao ver essa cena. Foi porque essa cena parecia já ter acontecido quando Fang Xingjian aprendeu a técnica da espada do raio. Eles olharam para Fang Xingjian e pensaram, ele aprendeu de novo. Desta vez, ele está ainda mais rápido do que antes. Ronan franziu a testa. Enquanto isso, Rota perguntou diretamente, Xingjian, você aprendeu? Aprendeu? Fang Xingjian balançou a cabeça. Como isso é possível? Esta técnica de espada ainda é bastante complicada. Como seria possível eu pegá-lo em tão pouco tempo? Então você. Vou fazer minha refeição. Fang Xingjian olhou para Ronan e disse, vocês têm que sair para comer? Não há ninguém que vá entregar comida aqui. Claro, havia um serviço de entrega de comida. No entanto, vendo como Fang Xingjian tinha vontade de comer enquanto aprendia a técnica da espada, todos ficaram sem palavras. Fazendo uma farsa. Ronan soltou uma risada fria enquanto balançava a cabeça. Sua descrença de que Fang Xingjian havia pegado a técnica da espada do raio dentro de uma hora estava aumentando. Ele então disse aos dois alunos, vocês podem levá-lo para comer. Eu vou dormir. Com isso, Ronan caiu no chão, virado para cima. Logo depois, sons de roncos surgiram. Fang Xingjian poderia se importar menos com tudo isso. Ele não teria outra escolha se estivesse no deserto, mas como estava na academia regional, naturalmente tinha que comer a cada 2 horas. Isso garantiria que suas várias energias, essências e nutrientes fossem reabastecidos. Somente com energia suficiente, ele seria capaz de garantir que seu corpo fosse capaz de se autocultivar durante 24 horas por dia em todos os momentos, sem desperdiçar nenhum segundo de seu tempo. Desamparados, os dois estudantes não tiveram escolha a não ser trazê-lo para o refeitório no Palácio das Técnicas de Matar. O Palácio das Técnicas de Matança acolheu todos os cavaleiros outorgados para treinar lá, e o cultivo de cavaleiros outorgados pode levar dias ou até meses. Então, é claro que era impossível para eles terem que sair para as refeições todas as vezes. Os refeitórios preparariam as refeições necessárias. Depois que Fang Xingjian terminou sua comida, ele voltou para ler a espada deslocadora da montanha novamente. Finalmente, depois de 1 hora e meia, ele soltou o uivo da demônio. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 283 Intenção maliciosa. Vendo que Fang Xingjian havia sacado sua espada longa, os dois alunos olharam mais uma vez. Rota também o olhava com interesse, como se esperasse que algo acontecesse. A técnica da espada do raio do primeiro estágio controla trovões e relâmpagos. A espada deslocadora da montanha no segundo estágio, por outro lado, é para mudar o geomagnetismo. Eletromagnetismo e geomagnetismo. Ambos se complementam. As pessoas em Miracle World não têm ciência natural como na Terra. No entanto, considerando suas excelentes artes marciais e habilidades, bem como sua complementação com coisas como a percepção do céu e partículas de éter,
A capacidade de compreensão de alguns especialistas do mundo natural pode não perder para os melhores cientistas da Terra. Enquanto Fang Xingjian contemplava a profundidade da espada deslocadora da montanha, o uivo da demônio na mão de Fang Xingjian começou a dançar, como se fosse uma concha misturando um pote de mingau. Todo o espaço parecia tremer ligeiramente. Tudo no mundo foi formado por partículas de éter. Este era o caso das montanhas e rios, e este também era o caso do corpo humano. A Mountain Shifting Sword era uma técnica de espada que passava por dois lados, ambos formados por partículas de éter, e deixava os dois campos afetarem um ao outro. Então, ao longo do curso natural do desenvolvimento, a técnica da espada se moveria pelas montanhas e mares. Para as pessoas comuns, tais perturbações e mudanças formadas a partir das interações de substâncias físicas eram transformações na aura. Portanto, o que era importante na espada deslocadora da montanha não era a ingenuidade no movimento da espada, mas sim, na aura de cada um. Era preciso exibir uma aura de espada imponente para guiar e mover o terreno. Com um golpe de sua espada, a aura em todo o corpo de Fang Xingjian mudou. Então, enquanto ele golpeava uma e outra vez, a aura em seu corpo continuou aumentando, como se ele tivesse se transformado em uma montanha majestosa, de pé diante de todos os outros. Embora seus movimentos fossem lentos, seu poder e aura ficaram cada vez mais fortes. Mesmo que os outros estivessem a dezenas de metros de distância dele, eles foram capazes de sentir que cada movimento da espada longa de Fang Xingjian causava distúrbios no ar, como se fossem distúrbios nos mares. Eles bateram contra o chão e lançaram estrondos tremendos. Então, à medida que a aura de Fang Xingjian ficou mais forte, os vales e as paredes dos penhascos ao redor pareceram tremer levemente. Esta era a espada deslocadora da montanha, mudando lentamente a paisagem geográfica. Fatih Ronan, que anteriormente estava dormindo profundamente, de repente abriu os olhos. Ele lançou um olhar vicioso enquanto observava Fang Xingjian executar a espada deslocadora da montanha. Ele realmente conseguiu pegá-lo. Mas como isso é possível? Será que alguém quebrou as regras e ensinou a ele lá fora? Quem seria tão audacioso? Uma série de dúvidas passou pela mente de Ronan. Independentemente disso, ele era incapaz de acreditar que Fang Xingjian quase conseguiu aprender a espada da mudança de montanha em cerca de 1 hora e meia. Naquela época, quando ele estava tentando pegar essa técnica de espada, quanto tempo ele levou? Tinha sido meio mês ou um mês? Ronan não conseguia acreditar que alguém seria capaz de pegá-lo em 1 hora e meia. Ele gritou para Fang Xingjian: "Você conseguiu aprender a espada de mudança de montanha?" Fang Xingjian lançou-lhe um olhar e disse: "Esta técnica de espada é verdadeiramente complicada e profunda. Eu tive que gastar algum esforço adicional para poder dizer que realmente consegui aprender." Ao ouvir isso, Ronan se sentiu infeliz, especialmente depois de ver o quão alto e jovem Fang Xingjian era. Um ciúme ardente floresceu no coração de Ronan. Ronan disse em voz alta: "Fang Xingjian, não houve ninguém no mundo que tenha sido capaz de pegar a espada da mudança de montanha em tão pouco tempo. Em vez de acreditar na possibilidade de isso acontecer, estou mais inclinado a suspeitar que houve um cavaleiro outorgado que vazou as informações sobre a espada da mudança da montanha e cometeu o crime de traição." Embora ele parecesse estar do lado da justiça, as palavras que ele falou foram extremamente cruéis. Se Fang Xingjian estivesse realmente relacionado ao crime de traição, estar envolvido com alguém que havia espalhado informações sobre a espada da mudança de montanhas sem autorização, arruinaria seu futuro. O Império reprimiu duramente coisas como espalhar as artes marciais do Império sem autorização. Mesmo que fosse feito por um cavaleiro outorgado, a pessoa seria punida com a morte. Portanto, quando Fang Xingjian ouviu as palavras de Ronan, ele franziu a testa profundamente com indícios de fúria espalhados por todo o seu corpo. Ele não sabia se as palavras de Ronan eram intencionais ou não, mas se tais rumores se espalhassem, mesmo que Fang Xingjian fosse considerado inocente no final, ele teria recebido um duro golpe. Naquele instante, uma aura assassina surgiu de seu corpo, e ele não planejava dar um passo para trás. Claro, neste momento, Fang Xingjian não deve recuar. Em vez disso, ele deve revidar com força para se defender. Caso contrário, ele pode ser jogado em um atoleiro, grampeado por inúmeras investigações e problemas. Especialmente porque o talento de Fang Xingjian continuou a se revelar,
As informações sobre a rapidez com que ele aprendeu as técnicas de espada seriam conhecidas por mais e mais pessoas. Portanto, ele precisava endurecer sua postura em tais assuntos. Ele não podia permitir que ninguém caluniasse seu talento, especialmente quando envolvia coisas como espalhar a espada da mudança da montanha sem autorização. Portanto, Fang Xingjian olhou para Ronan friamente e disse: é assim que meu talento nas artes da espada é. As coisas que os especialistas de nível divino não podem fazer. E as coisas que pessoas medíocres como você não podem fazer. Isso não significa que são coisas que eu não posso fazer. Ouvindo as palavras de Fang Xingjian, Ronan ficou extremamente furioso, e não havia nada que ele não ousasse fazer agora. As gorduras em seu rosto tremeram, e ele apontou seu dedo indicador grosso para Fang Xingjian, dizendo: que júnior arrogante. Hoje, vou colocá-lo no chão e entregá-lo à associação para que eles conduzam uma investigação completa. Ronan estava declarando guerra abertamente, iniciando seu ataque sem dar a Fang Xingjian a chance de treinar. Enquanto falava, seu corpo tremia levemente e sua disposição mudou imediatamente. Embora Ronan ainda parecesse muito gordo, ele não dava a impressão de que realmente o era. Pelo contrário, ele exalava uma aura de vigor, heroísmo, altivez e grande zelo. Os ossos de seu corpo tremiam vigorosamente, batendo uns contra os outros, enquanto sua energia vital e sangue jorravam loucamente, como se fossem parte de um rio jorrando. Então, quando sua aura subiu, todo o vale se encheu de sons tremendos de estrondos e caixas. Os sons eram extremamente aterrorizantes, dando a sensação de que os céus e a terra inteiros estavam sendo dilacerados por um gigante. Quando Rota e os dois alunos sentiram os tremores sob seus pés, foram tomados de pânico. Esta era a espada de mudança de montanha de nível 15. Apenas o pontapé inicial faria com que o terreno se movesse, as montanhas colidissem e a crosta terrestre tremesse. Era como se a terra estivesse tremendo e as montanhas balançando. Ronan nem estava segurando uma espada. Ele apenas juntou os dedos para formar uma espada e, quando os dedos da espada começaram a se mover, as paredes das montanhas começaram a tremer furiosamente. Olhando para as expressões de pânico de Rota e dos outros, Ronan parecia estar muito orgulhoso de si mesmo. No entanto, quando ele viu o comportamento calmo de Fang Xingjian, ele começou a se sentir furioso novamente. Em seu rosto gordo, seus olhos se estreitaram, parecendo um par de pontinhos. Ele olhou ferozmente para Fang Xingjian e disse friamente: a espada deslocadora da montanha enfatiza a aura e não os movimentos. Qual é a diferença se há uma espada ou não? Hoje, eu vou te ensinar o quão profunda a espada da mudança da montanha realmente é. Com um movimento de seus dedos de espada, ele cortou em direção a Fang Xingjian através do espaço. Ao mesmo tempo, a enorme espada debaixo de seus pés tremeu vigorosamente, e uma onda de tremores foi enviada. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 284 Luta. Os poderes da Terra eram extremamente fortes. Não havia necessidade de pensar muito para ser capaz de perceber isso. As placas tectônicas da Terra pressionavam umas contra as outras, formando montanhas e mares. Imagine quanta energia seria necessária para empurrar e criar o Monte Everest e os Alpes. E quão aterrorizantes eram os poderes que poderiam criar tsunamis e terremotos destruidores de cidades. Estes eram todos os poderes da rotação da Terra. Esses poderes extremamente imensos se espalham pela Terra em tremores. Eles não tinham os terríveis efeitos especiais que explosões, raios e bolas de fogo tinham, mas apenas os simples tremores tinham o poder de destruir tudo. Assim como era para Ronan agora. À medida que a aura de sua espada aumentava, o eletromagnetismo contido pelo solo explodiu explosivamente, espalhando-se em direção ao solo abaixo de Fang Xingjian junto com os tremores vigorosos. Não despreze a proeza de tais tremores. Eram como os tremores no solo antes da explosão de um terremoto. Os menores poderiam derrubar e destruir edifícios, enquanto os maiores seriam capazes de rasgar o solo e criar vales. Essas eram todas as coisas que esses tremores eram capazes de fazer. Quando essa onda de poder atingiu o corpo de Fang Xingjian, foi diretamente bloqueada, absorvida e neutralizada pela armadura de aniquilação do abismo celestial na superfície da pele de Fang Xingjian. Se fosse apenas um spar como quando Olun antes, Fang Xingjian ainda brincaria com Ronan com suas técnicas de espada para cultivá-lo.
Mas diante da situação atual, ele queria usar o lado mais brutal e poderoso de si mesmo para esmagar o oponente. Ao sentir os tremores sendo facilmente parados pela armadura de aniquilação do abismo celestial, Fang Xingjian lançou um olhar frio para Ronan e disse: "É isso?" Ronan soltou um berro alto e apontou repetidamente com os dedos da espada, causando um enorme tremor no chão. Era como se toda a cadeia de montanhas estivesse se movendo. No momento em que fluxos de tremores explodiram em direção a Fang Xingjian, incontáveis pontas de rocha nos penhascos foram lançadas pela imensa força e dispararam em direção a Fang Xingjian. Estrondo. Inúmeros pilares de rocha e espigões colidiram ferozmente e se empurraram antes de se transformarem em pó e explodirem sob o impacto de incontáveis tremores. Um ataque que parecia tão simples na verdade tinha uma força tão poderosa que comprimiu o ar e transformou o espaço ao redor da enorme plataforma da espada em um vácuo. Após uma série de ataques, Fang Xingjian estava longe de ser visto. Ativando sua negação de limites, Fang Xingjian deu um leve passo à frente e apareceu atrás de Ronan. No entanto, Ronan era afinal um cavaleiro outorgado. Mesmo Fang Xingjian, que ativou sua negação de limites, foi incapaz de desferir facilmente um ataque sobre ele, como ele havia esmagado cavaleiros a 10 vezes a velocidade supersônica. Ronan soltou um grande berro e então sacudiu os dedos da espada para cima. O chão abaixo dele foi rasgado e inúmeras espadas de pedra foram empurradas. Sob o impacto de uma força comparável a uma erupção vulcânica, eles criaram correntes de ar e dispararam como mísseis. No entanto, diante do ataque, Fang Xingjian era como um deus maligno do inferno. Ele permitiu que as espadas de pedra que estavam se movendo a 5 a 6 vezes a velocidade supersônica o perfurassem antes de instantaneamente transformá-las em pó com tremores vigorosos. Ele também permitiu que os tremores sob o solo se espalhassem em direção a ele e eles acabaram sendo neutralizados pela armadura. A armadura de aniquilação do abismo celestial nível 29 era simplesmente muito poderosa. Mesmo que Fang Xingjian ficasse ali, sem se mover um centímetro, Ronan ainda teria que fazer tudo para romper sua defesa. Além disso, como Fang Xingjian poderia simplesmente ficar ali, sem se mover? Ele caminhou em direção a Ronan, jogando golpes de karatê e confiando na força da espada transformada de seus ossos de espada, bem como na tenacidade da armadura de aniquilação do abismo celestial. Ele facilmente esmagou os vários espinhos de rocha, pilares e espadas. Ronan olhou para essa cena incrédulo e gritou em seu coração: "Como isso é possível? A força explosiva da minha Mountain Shifting Sword e os tremores e pilares de rocha produzidos pela força de colisão da Terra são suficientes para transformar uma rua inteira em ruínas. Sou até capaz de esmagar músculos de aço. Como ele poderia bloqueá-los assim? Será que seu corpo é formado por armas divinas?" Ronan recuou loucamente, apenas para ver que Fang Xingjian deu alguns passos consecutivos à frente e rompeu seus ataques com golpes de karatê. Ele apenas continuou a se mover em direção a Ronan como se ele fosse um deus incomparável da batalha. Olhando para esta cena, o brilho assassino no coração de Ronan ficou ainda mais forte do que antes, elevando sua aura às alturas mais uma vez. Simultaneamente, sua espada de mudança de montanha de nível 15 foi desencadeada com força total junto com essa força explosiva. Todo o vale foi sacudido, como se um vulcão tivesse entrado em erupção no subsolo. Todos os movimentos, tremores e força de empurrão no solo estavam se reunindo em direção a Fang Xingjian sob a orientação de Ronan. Até parecia haver sons de caixa-caixa no ar, como se todo o espaço estivesse congelado. Onde quer que os tremores passassem, a terra parecia estar compactada em pó, fazendo com que poeira e areia voassem. O que foi ainda mais aterrorizante foi que os vales ao redor se tornaram como uma grande boca que estava se fechando. A explosividade da força eletromagnética nas profundezas do subsolo empurrou todas as montanhas, penhascos e rochas, se unindo em direção a Fang Xingjian. Os vales estavam começando a se fechar. Eles eram como gigantes, esmagando Fang Xingjian com forças extremamente violentas e brutais. Este ataque com toda a sua destreza desencadeada pelo nível 15 da Mountain Shifting Sword foi suficiente para virar montanhas e rios, mudando o terreno. E pode-se dizer que criou uma distorção no mundo. Rota e os outros dois alunos olharam para esta cena com horror. O impacto premente da força tremenda e as colisões das montanhas os deixaram sem ter para onde fugir.
Eles só podiam assistir enquanto os vales se fechavam e as montanhas começavam a se aproximar deles. Senhor, por favor pare. Ronan, você está louco. No entanto, como Ronan poderia parar aqui? Além disso, o impacto explosivo total que ele havia lançado não era algo que ele pudesse parar facilmente. Mas neste momento, o uivo da demônio na mão de Fang Xingjian foi erguido bem alto. Todos apenas sentiram seus corpos de repente ficando muito leves e, em meio à tontura, tudo ficou preto e os céus pareciam estar desmoronando sobre eles. A terra em cogitação absorveu toda a gravidade em um raio de 1 quilômetro. Com a ajuda da gravidade, todas as montanhas e rochas voaram ambiciosamente para o céu. Terra em cogitação foi realmente a ruína da espada deslocadora da montanha. Tendo perdido as restrições gravitacionais, o equilíbrio dos poderes no solo foi quebrado e Ronan perdeu o controle sobre sua espada de mudança de montanha. Ao mesmo tempo, Fang Xingjian empurrou sua espada longa para baixo. Antes mesmo de se aproximar dele, a enorme plataforma da espada sob os pés de Ronan já havia se quebrado em pedaços. Tudo diante dele ficou preto e havia zumbidos perto de seus ouvidos. Sua visão, audição e até mesmo toque foram completamente roubados dele por meio daquele brutal ataque de espada. Ah! Ronan sentiu que sua vida estava sendo ameaçada. Acompanhada de um assobio alto, a gordura em todo o seu corpo começou a desaparecer e enfraquecer a uma velocidade que podia ser vista a olho nu. Ele havia ativado uma técnica secreta de matança que vinha cultivando. Armazenou uma grande quantidade de energia no corpo como gorduras. No momento mais crítico, seria capaz de queimar a gordura e liberar um poder explosivo que poderia aumentar suas proezas de batalha várias vezes. No entanto, ainda não foi suficiente. Confrontado com a terra em cogitação de Fang Xingjian, Ronan apenas sentiu que não importava quanto poder ele atacasse, não seria suficiente. Enquanto queimava toda a gordura, seus pés afundavam na plataforma e ele parecia ter se fundido com o chão. Eu vou lutar com você. Então, no momento seguinte, seus dedos de espada foram jogados na direção do uivo da demônio. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.